Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou levantar uma discussão bem interessante que sempre aparece aqui no canal e que eu acho super válida e é legal as pessoas conhecerem um pouquinho mais a fundo, que é a tal da liberdade do Android. Então muita gente fala, não quero iPhone porque é tudo fechado, é tudo preso e eu gosto da minha liberdade. Então eu queria comentar o que é, na minha opinião, né, pode ser diferente para vocês, óbvio, né, mas o que é, na minha opinião, essa liberdade e para que eu já usei essa liberdade ou já vi pessoas utilizando essa liberdade. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o primeiro ponto dessa tão chamada, tão comentada liberdade, sem dúvida alguma, é essa possibilidade de você poder usar essa home screen gigante da forma que você bem entender, tá? Então, desde muito tempo, antes da Apple ter ali os seus widgets, aqui eu podia ter os meus próprios widgets, e colocar no lugar que eu bem entender, se eu quero colocar no meio, se eu quero colocar para baixo, eu tenho toda a liberdade para poder, colocar isso aqui na posição, em tamanho, do jeito que eu quiser para poder trabalhar. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Considerando isso também dentro, né, deste ponto, na verdade, ainda eu consideraria a questão de você poder utilizar o launcher que você mais se identificar, mais achar interessante. Então aqui você pode baixar um launcher diferente e poder fazer uso dele da forma que você bem entender, modificando toda esse uso. Em vez de correr na lateral, correr para cima e para baixo, você pode colocar todo o design do aparelho, trocar ícones, trocar tipografia, né? Trocar as fontes das letras. Então, te dá uma gama de possibilidades de customização das telas iniciais que você não vê no Android, no iPhone. Então, realmente, isso faz uma diferença para muita gente. Eu gosto, mas também não ligo se não tiver como é com o iPhone, tá? Eu me viro com os widgets ali do iPhone, numa boa, tranquilo, mas como eu uso 50% do tempo cada aparelho, eu não sinto falta, porque eu tô com esse aparelho na mão também, né, gente? Então, não é aquela coisa, puxa vida, não tem isso e eu não vou ter na minha vida. Eu tenho, então talvez por isso eu não sinta tanta falta de não ver isso acontecendo no iPhone. Mas o primeiro ponto é esse, customização total do aparelho, é um negócio que realmente é bem interessante. O segundo ponto, gente, é a facilidade de você colocar um modo de desenvolvedor e entrar em partes do sistema que você pode, por exemplo, monitorar várias coisas diferentes ou mudar, deixar as animações mais rápidas, sabe? Você abre um mundo para você, com modo desenvolvedor, para poder trabalhar com o aparelho da forma que você bem entender. Principalmente para quem trabalha com desenvolvimento de aplicativos, é muito legal não só usar o modo desenvolvedor, mas também poder entender consumo de várias coisas dentro do sistema. Então, nesse ponto, o iPhone é um pouco mais fechado e aqui você tem toda a liberdade para poder, por exemplo, puxa, eu quero ver o sinal, o tamanho o sinal de operadora, eu quero ver que aplicativo que está dando erro, qual o erro que o aplicativo deu, quantas vezes ele falhou durante o dia todo. Eu só estou citando alguns exemplos simples, mas tem um mar, né, de possibilidades. Então, realmente, esse é um outro ponto da liberdade que eu acho muito interessante. Bom, seguindo em frente, outro ponto que no meu uso não faz falta, mas eu conheço muita gente que precisa disso, é a questão de áudio e vídeo. Então aqui, por exemplo, normalmente eu assino aplicativos de streaming e eu estou usando aqui o pacotão que tem aqui, que está pago, e aí, beleza, eu não sinto falta de fazer download de filmes ou ver filmes online de sites, tá? Então eu não tenho tanta necessidade disso. Só que não é o cenário Brasil. Muita gente precisa baixar o filme, quer ou tem já baixado com legenda, tudo, e quer assistir.
No Android é muito mais fácil fazer essa parada acontecer do que no iPhone. Então te dá mais liberdade nesse sentido também. O próprio aplicativo como o Streamio, por exemplo, ele é muito mais completo aqui do que no iPhone, que ele não te dá a possibilidade de assistir o streaming que você não tenha pago, tá? Então, realmente, neste ponto é muito mais fácil. Também, para baixar os seus arquivos de MP3, é muito mais fácil você baixar aqui, ou joga no cartão de memória, ou joga numa pasta, arrastou, colocou, beleza. Para você fazer a mesma coisa no iPhone é um pouco mais chato, tá? Tem que usar o iTunes, é um pouquinho mais chato o processo. Então aqui te dá essa liberdade também, essa facilidade de uso, então acaba sendo bem interessante neste ponto de vista. Outra coisa interessante, você tem muitas opções em fóruns de aplicativos, por exemplo, ó, esse aqui, o Expert Hall, eu estou utilizando o Expert Hall desde, sei lá, deve ter um mês, até um pouquinho mais de um mês, estou testando. E por quê? Tinha disponível o APK para ser instalado. Para fazer a mesma coisa no iPhone é complicado, não é a mesma coisa que você consegue fazer aqui. Lá você tem que estar no Test Flight, por exemplo, num grupo desenvolvendo, tem que ter ali a tua conta, o teu e-mail como e-mail de teste, é um negócio mais chato de fazer. Então aqui é outro ponto que você tem facilidade. Um ponto que eu não concordo, mas eu não julgo ninguém, gente, é a questão da pirataria. Você consegue, justamente por poder baixar esse APK, você consegue baixar outros tantos APKs por aí e poder colocar, muitas vezes, conteúdo que é pago de forma gratuita. Não recomendo, não faço, mas quem sou eu para ficar julgando os outros? Cada um sabe o que faz. Então esse é um outro ponto que muita gente vê valor. Eu não ligo para isso porque eu não uso, mas muita gente vê valor, tá? Então, assim, de uma maneira geral, a liberdade do Android, na minha opinião, ela está mais ou menos fundamentada nesses pontos que eu falei para vocês nesse vídeo. E aquela história, cada um sabe o que quer para si, o que quer usar e se realmente faz diferença esse tipo de vantagem. Eu lembro, por exemplo, que eu não conseguia, no comecinho do PagSeguro, tinham duas pessoas na área de novos negócios, então eu tinha que fazer muitas coisas para que a história rodasse. Então eu era também, entre outras coisas, além de ser o PO do projeto, eu também era um tester. Eu tinha que testar, gente, não tinha outra pessoa para testar, tinha eu e o meu chefe ali para testar. Ele também testava, eram os dois, mas basicamente eu é que tinha que testar assim a fundo, levantar as falhas e passar para a área de desenvolvimento. Bom, gente, o que acontece? No Android, o Android eu tinha como colocar algum aplicativo que dedurava ali quantas vezes aquilo deu falha, quantas vezes por baixo do pano ele deu erro, enquanto que no iOS eu não tinha essa mesma possibilidade. Então é outro ponto, né? Só para citar um exemplo aí de um pouco de história, mas é outro ponto que mostra como o Android acaba te entregando umas possibilidades diferentes e úteis em vários momentos. Outra questão que eu acho bem interessante é que no Android você pode escolher o aplicativo que você quer usar para cada coisa de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Então você pode, por exemplo, instalar vários aplicativos que, sei lá, fazem a leitura ou permitem a edição de um PDF. E aí você escolhe qual que você quer usar como padrão. Ou quando você vai abrir um documento, você pode escolher o que você quer utilizar. Isso é muito legal e ajuda bastante. Então, é aquela história, gente. Por isso que em muitos momentos eu não sou aquele cara radical que fala, putz, eu vou só para o iPhone, já que eu uso o Mac, já que eu uso o iPad, eu vou ficar só com o iPhone. Não, eu sinto falta de algumas coisas assim no Android. Então, eu procuro deixar os meus arquivos, que eu já falei com vocês, no Google Drive, eu procuro usar os aplicativos, por exemplo, do próprio Google para fazer edição de documentos, planilhas e apresentações. Então, eu não deixo as coisas
tão dependentes de uma única plataforma, porque se amanhã eu quiser mudar, ou se amanhã eu der na louca, eu falar, pô, não, agora esse ano vai ser o S22 Ultra, se eu comprar, né, vai ser o S22 Ultra o telefone principal. Eu não tenho aquela coisa, puxa vida, mas como é que eu vou fazer com os meus arquivos? Não, a transição é mais simples, tá? Então, eu procuro não ficar tão dependente, mas, o que eu falei para vocês, para essas questões de testes, principalmente, e de escolhas de aplicativos, isso realmente faz a diferença. A parte da pirataria ali não me interessa, eu acho até que, porque eu uso há tantos anos Android e iOS, o que eu tinha que comprar, eu já comprei, os aplicativos são sempre atualizados, então assim, por exemplo, eu estou usando o LumaFusion já há alguns anos, né? E tá rodando no iPhone e tá rodando no iPad, então assim, tem mais de ano, eu acho, né? Pelo menos 1 ano e meio, vai. E assim, já está comprado, eu não vou ter que gastar com isso mais. Então tem várias coisas que eu já comprei, então para mim não faz diferença. Puxa vida, olha, se tiver, né, como baixar o APK, para mim não faz diferença. Eu costumo responder aquelas pesquisas do Google e sempre ganho algum dinheiro naquelas pesquisas, né, do aplicativo deles, né? E ali eu sempre, quando preciso comprar alguma coisa, eu tenho ali algum dinheirinho para gastar. Então, no final das contas, APK para mim não quer dizer nada. Para muita gente sim, né? Para muita gente está num estágio diferente do meu, tá usando há menos tempo, sei lá, não fez as compras que gostaria, então é um cenário diferente que eu respeito. Mas no meu caso não faz grande diferença. Então no final das contas isso, óbvio, facilita o meu trânsito entre uma plataforma e outra, entre Android e iOS, mas não tem como negar. Essa parte, essa liberdade, essas pequenas coisinhas ali que você consegue fazer no Android acabam fazendo a diferença, mas note bem, depende do teu trabalho. Se eu não estivesse desenvolvendo aplicativo naquela época, talvez eu não ligasse tanto para ver quantas vezes que deu erro no aplicativo X, entendeu? Eu não ia precisar de um aplicativo para ver isso. Então, tem que ver muito bem o que você trabalha e se realmente você precisa dessa informação, porque às vezes você tem uma liberdade imensa e acaba fazendo o quê? Acaba fazendo besteira, porque muita liberdade, muitas vezes você acaba baixando um APK que não pode, um APK de um lugar que não é confiável, e aí essa liberdade acaba se voltando contra você e causando um problema muito maior. Então tem que tomar muito cuidado com tudo que é grátis e de onde você baixa, porque às vezes você acaba entrando numa fria. Mas de uma forma geral, eu acho que é bem legal, mas ainda assim eu gosto dos dois sistemas, eu consigo usar os dois numa boa e não ter aquele desespero de ter toda essa liberdade o tempo todo. 50% do tempo tá bom. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e queria saber de vocês, para que vocês usam a liberdade do Android? Deixem aí nos comentários que eu quero saber um pouquinho das histórias de vocês também, tá bom? Então um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.